Vamos falar dessas 7.000 demissões na Disney e os efeitos na Marvel. Olá, meus amigos animágicos. Arrumei aqui um tempinho para falar um pouco sobre essas 7.000 demissões na Disney, que está tendo uma repercussão grande aí em vários sites, às vezes de uma forma maldosa ou deturpada. Então, aqui vou dar um resumo, mas antes, sempre aquelas mensagens de praxe, não esqueça aí de dar o seu like, compartilhar, se inscrever se você ainda não está inscrito, compartilhar com os amigos, que isso é sempre muito importante. Pois bem, a Disney ela está passando por um novo processo de consolidação. Ela investiu muito forte no streaming, há um peso de investimento muito forte nisso. Assim como a Netflix, ela está mudando um pouco aquela matriz de cálculo para medir o sucesso dessa empreitada. A Netflix até então media isso em número de assinantes, a Disney também fazia. O mercado, Wall Street, reparou que isso é muito problemático, porque a gente tem esse fluxo de assinante que deixa de assinar, ou renova, procura um outro plano, ou tem aqueles ocasionais que apenas assinam quando vai assistir um filme e depois não quer mais, e isso no longo prazo é um problema. E o streaming é um negócio que requer muito investimento. Então, no caso dessas grandes empresas que estão investindo no streaming, é necessário investir muito em conteúdo. E a Disney está numa situação meio complicada, por quê? Por conta de todos esses problemas de investimento que teve, ainda mais com a bilionária compra da Fox, que ela ainda tem essa dívida pendente, ela precisa equacionar melhor os seus investimentos no streaming. Diz o Bob Iger, o CEO, que é necessário cortar os custos dessas produções. Aí é um paradoxo, porque o streaming ele precisa de cada vez mais novidades de forma regular para atrair o público, para manter o seu assinante. É uma coisa que a Netflix faz, mas a Disney tem um problema. Além disso, se a gente for pensar em animação, que é o foco aqui, animação são projetos que demoram mais tempo de desenvolvimento, de produção e de maturação também junto ao público. Então isso é uma coisa muito complicada. Fora isso, tem toda uma engenharia corporativa envolvendo também outras empresas junto do Disney Plus, que formam esse universo do streaming. É o caso, por exemplo, do Hulu. A gente está na expectativa de saber se a Disney vai vender ou não o Hulu, que é um serviço de streaming que funciona nos Estados Unidos, se vai haver a possibilidade de, em outros mercados, como aqui na América Latina, juntar o Disney Plus com o Star Plus, isso também é um outro fator, e também tem a parte de esportes também nos Estados Unidos, que tem o ESPN Plus. Então, será que vai juntar tudo ou não vai? Então, isso é uma coisa que a Disney vai ter que pensar aí nos próximos meses, mas por conta de toda essa questão de investimentos, ela precisa otimizar todo o seu organograma. Então, dentre essas 7.000 demissões, ela está pensando justamente em juntar os departamentos, em juntar operações, reduzir muito daquelas departamentos intermediários que interferiam demais em decisões estratégicas, devolver, isso já aconteceu, devolver poder para os criativos e tentar pensar uma forma melhor de fazer uma estratégia de lançamento que também leve em conta o cinema, que foi uma coisa que ficou meio de lado durante a pandemia, quando os estúdios resolveram focar principalmente no streaming. E a gente está vendo agora com essa notícia que, principalmente a Marvel, ela está sendo muito afetada por cortes nos seus, digamos assim, no seu escalão mais alto, né? A gente teve aí uns dias atrás a demissão da Vitória Alonso, que não tem muito a ver em si com os cortes dos outros cortes que estão sendo anunciados. No caso dela, houve uma questão ética também envolvendo aí a produção, que ela assinou como uma das produtoras do filme Argentina 1985, e ela, como executiva da Marvel, da Disney, não poderia estar trabalhando numa produção de um estúdio concorrente, e no fim ela estava, e aí criou todo um problema sério lá dentro. Havia também uma série de acusações envolvendo a forma como ela gerenciava as produtoras de efeitos visuais dos filmes da Marvel. Como vocês sabem, havia muita crítica sobre a qualidade desses filmes, dessas cenas de efeitos especiais nos filmes, e os técnicos, né, os artistas, os animadores que trabalhavam com isso, reclamavam muito sobre o excesso, né, o excesso de cenas, muitas vezes cenas que não eram necessárias,
essas cenas eram cobradas, fossem feitas num prazo muito curto e não havia compensação por isso, né? Não havia, eles não ganhavam a mais por isso, então isso começou, inclusive, a dar um problema de ambiente de trabalho mesmo, de estresse, de toxicidade também, né? Então, isso é uma coisa muito problemática aí no setor de efeitos visuais. Mas dentro da Marvel, isso talvez seja mais importante para nós aqui, é a demissão do Ike Perlmutter, que foi o ex-presidente, o ex-grande chefão da Marvel Studios, que vendeu por 4 bilhões a empresa para a Disney e num acordo interno se tornou chairman, né, uma espécie de presidente ali que gerenciava tudo, e com o Kevin Feige gerenciando os estúdios, né, a produção dos filmes da Marvel. Essa relação entre o Perlmutter e o Bob Iger, o CEO da Disney, nunca foi muito boa, né? Houve sempre uma série de bate-cabeça entre os dois, porque o Perlmutter não concordava com muitas das decisões estratégicas do Iger, inclusive ele era contra investir, promover uma série de personagens secundários, que é o que a Marvel vinha fazendo agora nos últimos anos. E nos últimos meses se mostrou que o Perlmutter estava por trás de movimentos aí para bagunçar um pouco a administração da Disney. Ele estava aí no embate junto com um investidor ativista chamado Nelson Peltz para tentar mexer com o conselho de administração da Disney. Então, digamos que essa demissão que está ocorrendo agora, ela também é um desdobramento do que está acontecendo nessas últimas semanas. Mas tem mais aí, né? A Disney anunciou mais demissões na Marvel. Foram demitidos também o co-presidente da Marvel, Robin Stephens, e o chefe conselheiro, o John Turritzin. Permaneceu apenas o Dan Buckley como presidente de operações. Então, com isso, a gente tem aí dos 5 grandes executivos aí que existiam na Marvel, né? Sobraram 2, sendo um deles o Kevin Feige, que fica aí todo poderoso, né? Então ele fica como o chefe geral, aí o presidente da Marvel Studios, e a Marvel Entertainment, que era onde o Ike Perlmutter estava ali deslocado para não atrapalhar muito, né? Porque ele foi retirado do campo de decisões dos filmes. Essa parte de Marvel Entertainment que lidava com produtos, ela foi jogada para um outro setor, e esse presidente vai reportar diretamente ao Kevin Feige. Isso é muito importante. O Kevin Feige vai também liderar um departamento que lida com produtos, já está mexendo um pouco com os parques. Talvez estejamos vendo aí alguns passos para que talvez ele seja um dos fortes candidatos a futuro CEO da Disney inteira, né? Mas, enfim, é importante ressaltar que esses ciclos de demissões na Disney, eles ocorrem historicamente, né? No final dos anos 50, por exemplo, uma boa parte dos animadores dos estúdios Disney foram demitidos, na década de 1990 também, antes mesmo, na década de 80 também, houve também um corte muito grande, década de 2000, 2010 também afetou principalmente o setor de parques, ali pós-atentados de 2001, e agora a gente está vendo mais um grande movimento, especialmente pegando aí os cargos de chefia, né, do setor de mídia, TV e streaming. Então a gente vai ver um desdobramento muito grande aí nos próximos meses. Mas é importante ressaltar que isso sempre aconteceu nos estúdios Disney, porque, lógico, é uma empresa que precisa lucrar, né? One for her, one for me, and 1, 2, 3 for Uncle Sam. For her, one for me, and 1, 2, 3 for Uncle Sam. Just pot it there, Marva. If I remember rightly, it was Rudyard Kipling who said, "A man spends half his time working for wealth and a woman, and the other half trying to keep from losing either one of them." Para quem quer saber mais sobre a história da Marvel Comics, ascensão e queda, esse processo de venda da Marvel para a Disney, né, e conhecer um pouco mais da história dessa figura do Ike Perlmutter, que é um executivo bastante excêntrico, para não dizer outra coisa, né, tem uma dica muito boa que é o livro Marvel Comics, A História Secreta, da editora Leia, do autor Shan Ho. É um livro bem legal, a tradução, inclusive, aqui para o português é do Érico Assis, né, que é um especialista em quadrinhos, tradutor, né, acadêmico também, um doutorado. É um livro bem legal, fica aqui essa dica para vocês entenderem um pouco mais
da história da Marvel aqui em português, que é bem legal a gente ter acesso a esse tipo de informação. Bom, meus amigos, se vocês querem mais informações sobre Ike Perlmutter, Marvel, animação, efeitos visuais, convido vocês a conhecerem, se ainda não conhecem, o podcast Animação, que a gente trata lá com o meu amigo Paulo Martini, também animação pelo lado dos negócios. Então estejam convidados e comentem aí se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário sobre essa questão da Marvel aí, estejam à vontade e eu volto assim que puder aí para seguir a pauta aqui do Animagic. Até a próxima.